e eu vou perder minha vida. Ou o meu amigo vai perder a vida dele. Aí você foi, então, primeiro deploy. Aí eu fui no a primeira missão. Na primeira missão eu fiquei tenso, assim. Mas como eu não tava numa função tão, assim, naquele momento importante, ou não era o primeiro não carro, precisou talvez, tanto. né? Eu tava no primeiro carro. No primeiro no lead truck, que a gente chama. Rapaz, você não tava... Então, mas cara, eu acho que a minha felicidade tava tão grande que eu fiquei meio deslumbrado. Sabe a criança sentada no vidro do carro que fica igual um bobo, olhando pra cima, né? O cara ficou olhando igual um bobo lá dentro, o cara caipira na cidade, tipo assim. Eu fiquei meio olhando e eu queria tirar foto, então tirei umas fotos e tal do lugar. Eu vi uns vídeos que você postou que criança meio que... então, esse daí já foi quando eu já tava... Foi a segunda vez. Não, tem na primeira. Tá? Cara, eu tenho muito vídeo, assim, horas de vídeo. Então, mas na primeira missão, que foi a primeira, eu tava como dismounting, tava aprendendo, então eu fiquei muito também focado no que os caras estavam me passando, anotando, tem que anotar alguma coisa ou outra, ponto tal e tal. Então, acho que talvez eu tava tão ocupado e deslumbrado que amenizou um pouquinho olhar assim, além da missão. Vai ter um caso que eu vou te contar que é onde eu fiquei mais nervoso, entendeu? Que foi aí que passou, aí que aconteceu, pra gente não ficar muito longo. Lá, fizemos as primeiras, aprendemos e tal. Voltou. Chegou agora o meu pelotão que tá em charge do lugar. Aí sim, modéstia à parte, eu dirijo muito bem, eu sou bom motorista. E você não queria dirigir. E eu não queria dirigir. Acabou que, cara, eu fiquei entre gunner e motorista, né? O gunner é o cara que vai de pé ali com a arma em cima do veículo, pra quem não sabe. É ponto .30 ali que ponto .50. Ponto .50. Alguns é ponto .50, outros é 249 ou 240 Bravo, depende. Mesmo assim, velho. É de alto... não, a ponto .50 corta o cara no meio, né? A gente brinca, vamos cortar o cara no meio. Desintegra. Aí eu fiz algumas missões como gunner. Ou motorista. E eu fiz mais missões como motorista no primeiro deployment. Eles chamam o driver? Driver, a gente chama de driver. Então, sempre vai o driver, do lado do driver vai o truck commander, que é o TC, que a gente chama, que geralmente é o cara mais experiente. Dali do veículo. Ele geralmente é um sargento, provavelmente um E5, né? Um sargento ou um staff sergeant. O militar, ele é assim, né? Viatura, polícia, vai no cara mais P2 ali. Eu dei uns dois atrás olhando e tal. Então a gente tem o driver, tem o TC, Truck Commander. Atrás você vai ter geralmente 2 dismount, que é o que eu falei que eu fiz, que é o cara que, se precisar, ele vai descer do veículo para fazer alguma coisa e tal. Não necessariamente está aprendendo, às vezes é um cara até bem experiente já ali, porque é uma função difícil você descer do veículo, você está 100% exposto lá. Então, às vezes é um cara que já é rápido, ele já é um cara que você tem que ter um cara bom, tem que ser um cara esperto, ligado. E aí eu tenho o gunner, então você tem 5 pessoas geralmente, a não ser que você tenha o Crow System, que é quando você não tem o gunner, é um computador que a gente controla de dentro com o joystick, a arma lá em cima. Aí você teria só 4 soldados dentro do veículo. Então eu tava como driver e eu era driver do lead truck, do primeiro veículo. Então você tem que saber a rota muito bem. Porque e é o mais perigoso, né? O primeiro que vai achar a bomba, né? Provavelmente. O primeiro é que vai. É aquela história, ou você acha a bomba ou ela te acha. Então... E aí, cara, nesse dia que eu fui, a primeira vez que eu fui sair como driver do lead truck, aí que me deu frio na barriga, entendeu? Porque você que ia guiar Porque eu sabia que eu ia liderar o comboio. Entendeu? E aí eu tava bem tenso no sentido assim, cara, será que eu lembro a rota mesmo? E o meu TC era muito bom, cara. O meu TC era um cara já que ele foi Marines, ele lutou na guerra do Panamá, ele lutou na guerra da Somália, naquele filme Black Hawk Down. O cara tava lá nos Marines quando eles fazem gostava de problema. O Storm ali, eles Storm the Beach lá, ele tava lá, né? Não que ele tá no filme, né? Ele faz parte da unidade que fez ali aquela missão. Um cara muito... e a gente era muito brother mesmo, eu e ele. E nessa hora, eu acredito que assim, lógico, existe a hierarquia, sim, mas ali já é mais assim, não, todos vocês é um só. Sim, nessa hora, cara, o rank...
Não é que não importa, mas é que assim, não tem ego. Não tem ego. Não tem ego. Tem o rank, tem a hierarquia, sim, mas não tem o ego. Tanto que várias vezes ele, às vezes, por exemplo, meu TC pode falar assim pra mim, Daniel, empurra, vai um pouquinho mais pra frente. Se eu olhar e ver, cara, não dá pra eu ir, que eu acho que a gente vai tombar aqui. Eu tenho essa autonomia de, como driver, de falar pra ele, cara, não dá. Eu acho que vai arriscar aqui. Então, assim, ele pode me forçar aí? Poderia, mas você vai criar uma situação estranha. Geralmente isso não acontece, tá ligado? Não tem por que você criar um clima de estresse. Até porque o cara tá dirigindo. Se ele tá falando que não dá, provavelmente ele sabe que não dá, tá ligado? Ou você não quer um driver que tá falando que não dá, o cara vai e tomba. E a companhia que tava antes de mim lá, perderam um cara, um gunner, porque eles tiveram um rollover. O carro capotou, o veículo virou em cima do gunner. Ainda tem isso. Entendeu? Então, assim, você tem exemplos pra te falar, cara, isso aqui não vale a pena fazer, entendeu? Vamos tentar outro jeito, sabe? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque ele tinha a patente maior que a minha. Eu era specialist no meu primeiro deployment. Então, mas assim, eu me dava muito bem com ele. E geralmente o meu truck era sempre os mesmos. E era o meu melhor amigo, que ainda é o meu melhor amigo hoje, que é o Fitz. O Cassel, que era um outro cara, e aí tinha o Connor, que era o TC, e o Epstein, que era o Gunner. E a gente era... O Fitz é meu melhor amigo até hoje, a gente faz muita coisa junto. E aí, então a gente não tinha esse negócio do rank, assim, não era muito importante ali. Não é durante a missão toda. A única hora que isso importa mesmo é quando o Convoy Commander, que é o tenente, se ele dá uma ordem, aí ninguém vai... A não ser, assim... Ninguém vai peitar, mas eu tenho autonomia de falar, sir, daqui do meu ponto de vista, não tá dando para chegar no que você quer. Eu posso fazer assim, porque às vezes ele não tá vendo o que eu tô vendo. Ele tá lá atrás, eu tô no primeiro. Então, essa comunicação acontece. Obviamente que eu não vou falar assim, pô, cala a boca aí. Não é assim. Lógico, eu vou falar, sir, I don't think we can do that. Like, eu não acho que dá para fazer isso. Enfim, essa comunicação é normal. O rank não importa muito naquele momento, né? Porque ali é a vida de todo mundo. Exatamente. Ninguém quer... E geralmente o primeiro e o último veículo são, assim, o mais perigoso. Cara, não necessariamente. Não necessariamente. Você vai ter casos aí que... Porque os caras têm vários tipos de ID, né? Tem várias... Uns mais complexos que outros. Às vezes eles podem colocar um ID... para que quando eu não sei se eu vou conseguir explicar. Quando assim, o primeiro passo ele detona, não, eu vou acionar o ID, mas o ID vai explodir no veículo do meio, entendi. Porque o explosivo tá aqui atrás. Então vai tantos segundos. Então você passa. Ou aqui, porque às vezes é um wire, né? O wire vai, ele bota o pressure plate aqui e bota o explosivo atrás. Então quando o primeiro bater aqui, já tem um veículo aqui no meio. E aí ele aciona aqui e mata entendi. Então não tem... Entendeu? E muitas das vezes, porque esses veículos aguentam bastante explosão, muitas das vezes, provavelmente você não vai morrer. A não ser que seja uma explosão muito grande, teria que ser um ID grande ali. Mas os caras, às vezes, nem querem isso mesmo, eles nem querem te matar. Às vezes, o que acontece muito, os caras fazem algo para ver como você vai reagir. Eles estão querendo aprender, né? Como que você reage, como que você defende a posição, como que você faz o resgate desse veículo. O cara quer entender sua tática. É um jogo de gato e rato ali. Um xadrez. A gente estuda isso também. Por exemplo, a gente estuda coisas que aconteceram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 mês atrás, para que a gente fale, cara, então é assim que vamos reagir. Isso aqui não funcionou legal. Aqui eles tomaram um ambush, que é uma emboscada. Aqui a gente vai alternando. As características se formando para você. Opa, isso aqui tá com cara de emboscada. Porque assim, eu sempre tento fazer o exercício pra galera assim, raciocinar, né? Como inimigo. O que é melhor para mim? Eu matar um soldado inimigo, tá morto, ou eu eu machucar 2, 3 soldados? Ferir melhor ferir, melhor ferir os caras. Aí a pessoa tá assistindo vai perguntando, não, mas como assim melhor ferir? Porque agora eu vou ter que além dos 3 caras tá praticamente fora da briga, eu preciso do médico fora da briga, eu preciso do outro COS fora da briga. Eu mobilizei 6, 7 caras fora da briga. Entendeu? Se eu tivesse matado o cara, tá morto já. Bota ele aí atrás e vambora. Segue, né? Charlie Mike, que a gente fala.
E outra, o ferido você gera custo muito Exato, não, o ferido, cara, eu não vou deixar o cara morrer. Não, e eu digo assim, até na guerra, a gente depois pode até falar nisso, na guerra que a gente tá vendo hoje, da Ucrânia e da Rússia, tem muita mina que não é pra matar o cara. Não, geralmente é anti-personal. É só pra o cara perder um pé, um negócio isso, porque daí... E você gera um custo pro governo. Exato. Que vai ter que tratar esse cara. Mas o maior foco ali, cara, é você tirar, você não tira um cara da briga. Você tira 6. 2, 3, 4 cara, depende de quanto você precisar. Uhum. Então, por diversas razões, pode ser um ID menor, pode ser um ID maior. Cara, não existe uma regra. Eles nunca vão fazer a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente não vai fazer a mesma coisa, Sim. entendeu? Às vezes você vai colocar... Você quer ter os caras mais experientes no primeiro veículo e depois você quer dividir um pouco eles no meio e você também não quer botar o seu tenente, o seu PSD, que é o Platoon Sergeant, sempre nas mesmas posições. Você pode, às vezes, alterar isso. Porque os caras estão... Porque eles também podem perceber isso. Não dá pra... Como que eles vão perceber isso? É só estudando a tática, criando situações para que a gente reaja e eles vão percebendo isso. Ó, qual é o veículo que faz resgate médico? Eles botam sempre no último veículo, entendeu? Então, peraí, então vamos tentar acertar o último veículo, entendeu? É um jogo de xadrez. É um jogo. Mesmo, Por isso que você nunca cria um padrão. Não existe um padrão. Não, se existe um padrão, tá errado. Tá errado, entendeu? Você tá arriscando. Pode dar certo? Pode. Mas não é legal. Então, muitas vezes a gente vai pegar uma rota e vai, por exemplo, eu vou pela direita hoje e vou voltar pela esquerda. Amanhã eu subo pela esquerda e desço pela direita. Hoje eu vou pelo meio. Hoje eu vou de noite. Hoje eu vou de dia. Tem isso de horários. Você não... ou seja, muitas variáveis que você tem que estar mudando. Cara, sempre. Muito complexo. Entendeu? Por isso que às vezes assim, eu vejo na internet a galera comenta uma simplicidade as coisas, né? Tipo, dá um tiro ali e resolve o problema. Tipo, claro, né? O cara tá a 100 metros, como é que não acerta o cara, não é? É verdade, talvez seja, mas